Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. Nós começamos recebendo o candidato do PSOL, professor Tarcísio Mota. Boa noite, professor. Boa noite. Queria agradecer o espaço aqui para poder falar sobre nossas propostas para o estado do Rio de Janeiro. Para entrevistá-lo, convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite. Boa noite, Tarcísio. Eu vou começar a nossa entrevista com uma pergunta básica. Por que razão o senhor quer governar o Rio de Janeiro? Eu acho que o Rio de Janeiro viveu recentemente uma série de manifestações que cobravam mais democracia, mais participação, cobravam mais educação, saúde, e nós precisávamos ter uma alternativa a esses candidatos que hoje estão na frente da pesquisa, mas que representam a continuidade desse modelo, né? A continuidade dessa velha política que ninguém aguenta mais, né? São uma mesmice, né? A continuidade de uma mesma forma de fazer política, de um mesmo jogo de financiamento das mesmas empresas, que se diferencia tão pouco. É por isso, inclusive, que eles se misturam nos palanques, em alianças que não têm determinada identidade. E aí, portanto, é um desejo coletivo, né, de um conjunto de movimentos sociais, de lutadores que estão em vários movimentos sociais e do Partido Socialismo e Liberdade, que apresenta, né, para a sociedade do estado do Rio de Janeiro uma alternativa a essa mesmice. Acho que assim como foi a campanha para a Prefeitura do Rio de Janeiro em 2012, quando polarizamos aqui na capital com a Primavera Carioca do Marcelo Freixo, dessa mesma forma a gente acha que é preciso, né, apresentar uma alternativa real a essa mesmice que está aí. Qual seria a alternativa? Porque o senhor está dizendo o seguinte: eu me proponho me candidatar porque eu vou fazer uma nova política, defendendo uma nova postura de prática política. Mas além disso, quer dizer, o que o senhor pode, de ponto um pouco mais concreto, oferecer para a população carioca? Quer dizer, que tipo de visão o senhor tem, traduzindo isso para o campo mais objetivo, programático? O que pode ser oferecido como um aceno para a população se convencer a votar no senhor? Então, nós consideramos que o Estado deve ser um garantidor de direitos. O Estado deve garantir saúde, educação, transporte e segurança. Para isso é preciso ter uma mudança de método. Nós estamos propondo 4 eixos básicos para isso. Primeiro, uma diretriz básica do planejamento, de todo o planejamento da gestão do Estado do Rio de Janeiro, que é a questão da função social da propriedade. Esse é um primeiro elemento que deve ser uma diretriz que dialogue com todas as políticas públicas que nós temos. O segundo é uma auditoria da dívida pública do Estado. O Estado do Rio de Janeiro está à beira da falência, numa dívida pública que cresceu absurdamente. Hoje, o cidadão do Estado do Rio de Janeiro, quem nasce no Estado do Rio de Janeiro hoje, já nasce devendo R$5.000. Isso é um tremendo absurdo, a gente precisa renegociar, fazer uma auditoria, e daí nós vamos tirar, inclusive, recursos para garantir esses direitos que eu falava no início. Em terceiro lugar, a gente pensa numa questão de uma reforma tributária. O Estado do Rio de Janeiro hoje é um Robin Hood às avessas. O trabalhador que paga o imposto no ICMS, que paga o imposto nos produtos e serviços, essa arrecadação do Estado acaba sendo utilizada para beneficiar e dar isenções fiscais para grandes empresas. O governo, portanto, acaba governando, administrando o Estado a partir do interesse de pequenos empresários e não da maioria da população. E para fechar esse ciclo, como proposta concreta, nós acreditamos na radicalização da democracia da gestão. E aí orçamento participativo, né, e não apenas com uma questão residual do orçamento, mas todo o processo orçamentário ser feito com participação direta, centros de planejamento regionais, populares e democráticos, sejam regionalizar o próprio planejamento da execução do planejamento do Estado do Rio de Janeiro, e por fim a questão da Conferência Fluminense. Um espaço, né, que de 2 em 2 anos pense a política de médio e longo prazo para o Estado do Rio de Janeiro, com participação da sociedade civil, participação efetiva. Com isso, a gente cria um outro método, né, uma outra forma de pensar a política, em que as pessoas, né, não só eles são sujeitos da própria elaboração da política pública e desta forma conseguem participar das decisões que interferem na sua vida. Portanto, a gente acha que considera claramente que essa é uma forma completamente diferente da mesmice que está aí representada nos últimos 20 anos. Deixa eu colocar uma questão para você. O Rio de Janeiro hoje falta dinheiro porque o orçamento do Rio de Janeiro é uma brutalidade. Sim.
O Rio de Janeiro tem muito, 78 bilhões. 78 bilhões. 78 bilhões é dinheiro que não acaba mais. Quer dizer, isso, e para ajudar isso aí, a dona Dilma botou no Rio de Janeiro 28 bilhões em 4 anos. Presente maravilhoso, não tem nenhuma dúvida. Né? Você está falando, fazer reforma tributária, fazer não sei o quê. Eu sei que eu vi aqui a sua declaração de bens, aqui o Tarcísio disse que só tem R$39 na conta. Ele é corajoso, que é com R$39. Você administrar uma conta de 78 bilhões, convenhamos, você é muito corajoso. Eu não tenho intenção de chegar perto. Mas você, né? Então, 79 bilhões. Tem muita coisa para fazer. Deixa eu muito falar. dinheiro. É muito dinheiro. Já tem dinheiro para Olimpíada. Para a Olimpíada não tem limite de dinheiro. Deixa eu tentar falar, explicar. Você tem que dizer para ele o que é que vai fazer com esse dinheiro todo. Tá bom, então vamos lá. Vamos deixar primeiro claro duas coisas. Primeiro, a respeito da primeira pergunta. Eu também acho que não falta dinheiro para investir em educação, saúde, transporte e segurança. A questão é que nos últimos 20 anos, o governo do Estado do Rio optou por usar esse dinheiro, usar esses recursos para dar isenção fiscal para a TK-CSA, para dar isenção fiscal para o Comperj, para incentivar ou fazer mega empreendimentos, mega obras, para fazer, por exemplo, uma reforma do Maracanã, financiar uma reforma do Maracanã com dinheiro que utilizou naquilo para arenizar e para elitizar. Pois é, mas para elitizar o futebol, impedindo que a população chegue até o Maracanã novamente. Portanto, eu acho que primeiro é uma questão de prioridade, né? Ou seja, investir na valorização do servidor, em planos de carreira unificados, investir na questão da qualidade. Como é que o Estado do Rio de Janeiro fecha mais de 200 escolas nesses últimos 8 anos? Né? Portanto, há uma questão de prioridade. Onde é que a gente vai investir o dinheiro? O crescimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, o crescimento do orçamento do Rio de Janeiro é um dado. A questão é saber para onde vai esse dinheiro e não para garantir a continuidade do lucro desses pequenos empresários que financiam as campanhas deles, mas para a qualidade de vida da população, que aí é educação, saúde e segurança. Sobre a declaração de renda, me perdoe se eu só explicar isso. Né? Eu não sou proprietário de nenhum imóvel, né? Eu moro, né? Portanto, a declaração de bens, essa declaração que a gente entrega ao TRE, ela é uma declaração muito limitada dessa situação. Eu sou professor, vivo do meu salário, sou professor do Colégio Pedro II, não sou hoje proprietário de imóvel, até porque no Rio de Janeiro, a gente vive numa cidade, eu sou morador da cidade do Rio de Janeiro, e a gente vive numa cidade cada vez mais cara, onde está cada vez mais difícil, inclusive, adquirir um imóvel, e, portanto, né, o que eles pegaram foi o saldo da minha conta corrente naquele exato momento. Você onde o salário... um imóvel de R$3.800. Eu não sei o que é um imóvel de R$3.800. Não, esse dado está errado, não tem imóvel. Eu não sou proprietário de imóvel de R$3.800. Não, isso eu não sei onde é que está escrito. Mas responda a pergunta aqui. Candidato Tarcísio, qual é a sua análise, qual é o seu diagnóstico sobre a atual administração, a administração atual do governo do Estado? Essa administração é um desastre. Né? Eu acho que a administração Sérgio Cabral, dos 8 anos, né, em que Cabral e Pezão governaram o Estado, é um desastre. Por quê? É um desastre porque como é que está a educação pública no Estado do Rio de Janeiro? Inventaram uma história de uma meritocracia que na verdade, penaliza o professor e cria a lógica, inclusive, da educação, do secretário de Educação, é pensar nos índices, nas metas quantitativas que não resolvem a questão da qualidade da educação. Não é correto buscar um avanço no IDEB, por exemplo, o Rio de Janeiro estava numa posição muito insuficiente no IDEB. Ou seja, fazer um esforço para aumentar a sua posição no IDEB não é um esforço, digamos, razoável, não é um esforço meritório? A questão é como fazer isso. Se você vai focar na mudança do número da meta ou na qualidade da educação. Porque o grande problema dessas políticas que têm baseadas nos índices são a seguinte situação: você faz a mesma prova para o aluno de escolas completamente diferentes. E aí, com isso, chegam a notas diferentes, e aí a culpa e a questão é o professor que tem que correr atrás e resolver isso. Se você apostar uma corrida entre um Fusquinha e uma Ferrari, a vitória vai ser sempre da Ferrari. E a culpa disso não é do motorista do Fusquinha, é das condições que ele tem para conseguir fazer com que aquela situação aconteça. Isso é verdade. Por que há diferença entre escolas públicas, diferenças abissais de desempenho? Eu sou professor do Colégio Pedro II. Sim, é um bom exemplo. Por exemplo. Né? E aí nós temos lá salários mais atraentes, possibilidade de dedicação exclusiva, tempo de planejamento, inspetores escolares, merendeiras escolares, serviço de orientação pedagógica e educacional, que o Estado está destruindo, número de alunos de sala de aula decente para que eu possa trabalhar e fazer isso. Isso tudo que significa questão de estrutura. Dê essa estrutura para todos os profissionais de educação no Estado do Rio de Janeiro e eu não tenho dúvida de que a qualidade da educação melhorará. E isso não depende de índice para lá ou para cá, depende da qualidade e da necessidade que a pessoa tem para educar. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto. Uns escrevem